Fala galera, tamo aí de novo. Deixa eu acender a luz aqui. Pera aí. Vai ficar melhor. E aí pessoal, já são 21 horas e 12 minutos. Dia inteiro hoje rodando na 99, fazendo as paradas, né? Café da manhã, almoço, café da tarde. Nas entregas não dá nem pra parar. Em todas elas que eu já fiz. Mas enfim, tamo aí. O cabelinho ficou bom, né? O corte. Senhor Barbeiro, lá no Vila Barcelona, na pracinha. Pracinha do Pracinha. O menino lá, o Miguel. Ó, Miguel. Talentão, ficou bom, viu? Muito bom o corte. E aí, bom. Aí a gente vamos fazer tudo certinho agora, daqui pra frente, as gravações. Às vezes eu falo uma coisa sem nexo, tava passando uma pessoa aqui e me cumprimentou, eu tive que cumprimentar, aí você perde o rumo. Porque gravação de novela já tem tudo combinado, tudo certo, ninguém vai te atrapalhar na gravação. Agora nessa aqui tem os imprevistos, alguém conhecido que passa e de repente você não pode desfazer da pessoa, você tem que cumprimentar, a pessoa te cumprimenta, né? Então aqui é mais entretenimento, vamos dizer assim, né? Tanto quem tá ali de fora ou tá passando, quanto aqui agora nesse espaço que eu tô fazendo essa gravação. Mas eu falei com vocês que eu ia gravar de manhã, à tarde e no final da noite. Pra falar como que foi o dia, se foi puxado, se aconteceu algum imprevisto, né? Enfim, a gente vai batendo um papo aqui e vocês vai botando confiança em mim também em questão de ouvir, né? Ter os ouvidos aí pra ouvir, né? Todo esse diálogo aí. E eu tenho que só agradecer vocês para dar essa força para mim em questão de assistir o áudio. O áudio e o vídeo, né? Vídeo, áudio, né? A gravação. Enfim, hoje foi um dia bem puxado. As corridas hoje estavam de forma mais tranquila, sabe? Assim, não estava tão favorável, vamos dizer assim, mas a gente não deixa de fazer, a gente sempre tá fazendo as corridas aqui, né? A gente sabe que a gente não pode ficar sem fazer também, porque aí as contas vai chegando, um dia, 2 dias, 3 dias, quando vem um vencimento da conta, tá esperando para pagar, quer nem saber, né? O boleto chegou ali na data, tem que pagar, senão a cobrança começa a ligar, né? Aí começa a dar errado, embolar as coisas. Então, eu lá em casa fiz a tabelinha, né? De tudo certinho, as datas de vencimento e vou acompanhando, tá certo? Hoje foi dia de eu pagar meu condomínio, graças a Deus eu consegui pagar, né? E a gente sabe que não é fácil, né? E nada como um dia após o outro, gente. Eu tô aqui localizado, só para vocês saberem onde eu tô, do lado do Marte Minas. O Marte Minas tá aqui em cima, certo? O SESI tá aqui do lado de cá, tá certo? Do meu lado esquerdo. E Marte Minas tá aqui do lado do coração. E o SESI tá aqui do lado da direção.
Só que eu tô do lado de cima do SESI, entre o Marte Minas e o SESI, aquela avenida que passa aqui em cima. Não tem nome aqui, mas tô aqui aguardando corrida. E agora fica mais apreensivo as corridas, por quê? Porque noturno, galera, fazer corrida noturna não é fácil. É desgastante, porque você já desgastou o dia inteiro. Eu tô desde as 5 horas acordado, mas eu comecei a rodar às 6. E fiz aquele videozinho com vocês aquela hora. E vou complementar com esse aqui, certo? Quando eu estiver chegando em casa, talvez eu possa fazer um que eu estou chegando. Mas eu acho que não vai ter necessidade, porque, né? Uma que vai estar todo mundo dormindo já. Que amanhã todo mundo tem que acordar cedo, daqui a pouco. O amanhã se tornará presente. É isso mesmo, galera. As pessoas falam assim: o amanhã pertence a Deus, o amanhã é futuro. Mas o futuro se tornará presente daqui a pouco, às 0 horas. 0 horas 01. O futuro se tornou presente. Isso aí, galera. Vamos fazer o melhor possível, dar o nosso máximo, né? Nosso dia aí, ó. Que a gente possa ter muita fé, muita confiança em Deus. Cada um com a sua crença. Eu particularmente, eu tenho muita confiança em Nossa Senhora. Eu confio porque ela confiou, ela esperou. E ela queria só servir o Messias. Ela não só serviu, como concebeu. Ela gerou o Filho de Deus, que todo mundo hoje conhece como Jesus Cristo. Ela foi a primeira a carregá-lo, a adorá-lo, a senti-lo, a amá-lo. Ela foi a primeira criatura na terra a tocar no Verbo de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no ventre de Maria, Nossa Senhora. Quando a gente fala Nossa Senhora, porque o Senhor deu ela a nós na cruz, aqui. Quando Ele estava na cruz, tudo está consumado. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Hoje eu fiz a postagem lá no Facebook, Charles Amigos, depois vocês entram lá para vocês verem. Eu fiz a postagem lá do filho com a mãe. E o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, coração de Jesus, ainda pulsa, igual o nosso coração, no sacrário de toda a Santa Igreja. Aqui tem uma igreja, Nossa Senhora Aparecida, em cima do Marte Minas. Jesus está aqui, presente, corpo, sangue, alma e divindade. Ele está mais presente do que eu, fisicamente. Por quê? Porque é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Deus, num pedacinho da partícula que as pessoas falam que é pão. É o pãozinho enquanto está no altar. É trigo, é o pão. Mas quando o sacerdote eleva a partícula e diz o que Jesus disse, isto é o meu corpo, será entregue por vós. Depois ergue o cálice
Tomai e bebei, isto é o meu sangue, que será derramado por vós. Nós crucificamos o Senhor. Nós o flagelamos. Nós derramamos o sangue de Jesus. Todas as vezes que a gente pecamos. Que a gente comungamos sem estar no estado de graça. O que é comungar? O corpo de Cristo, a alma, divindade, dentro de nós, sem confessar. Porque você não está confessando com o sacerdote, o homem. O sacerdote, a armadura que o reveste, sacerdotal, aquele homem, vamos supor que é o Charles, o padre Charles. Já não é mais o Charles que vivia antes de ser padre. Não é. Ele foi, no dia que ele vai ser ungido para ser padre, o óleo santo, o bispo unge as mãos deles, sacerdotal. Tu és sacerdote pela ordem do rei Melquisedeque. Como Jesus foi consagrado pelo Pai, sacerdote do Pai. Ele é o primeiro sacerdote por excelência. E vem mostrar o dever, o caminho, os mandamentos, a Santa Igreja, como temos que fazer. E os sacerdotes, nada mais, nada menos, eles fazem o que Jesus estava fazendo, eles estão continuando. Jesus perdoava pecado, então eles têm que continuar perdoando os pecados, como sacerdote. Tanto tem o tempo certo, não é em qualquer lugar, de qualquer jeito, não é. O sacerdote ele tem que estar revestido da armadura de Cristo, sacerdotal, para que ele possa perdoar os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te absolvo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é o Charles, é o sacerdote, a armadura revestida nele, que está absolvendo pela Santa Igreja de Cristo. Então é muito importante confessar antes de comungar. Senão, se a gente tem uma multidão de pecado grave, a gente está comungando a própria condenação. Pensou? Isso é muito grave. Então vamos confessar. E quando a gente vai confessar, o Cristo está esperando a gente ali. É o Cristo, não é o Padre. É o Padre, mas é o Cristo. Padre significa Pai. Sacerdote significa persona Christi, a pessoa de Cristo. Entende? Bom pastor, Jesus é o bom pastor por excelência, o primeiro bom pastor. Tá certo? Então, em uma só pessoa. Então, por isso, o ministério confiado, primeiramente, é a Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Em cima de Pedro, na vida de Pedro, pelas suas condutas, pela sua razão, pela sua entrega, a minha igreja será construída em Pedro. Kéfas, pedra, rocha, na rocha que é Pedro, na pedra que é Pedro. E Jesus fala muito bem na Sagrada Escritura, em qualquer uma, a minha igreja no singular, uma só,
ela não se divide. Não pode se dividir, porque Jesus, que é o Cristo, que é o Sagrado Coração do Pai, a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não se divide. Ele não tem contradição entre si, entre igreja. Não pode ter, ao contrário, Cristo tem a comunhão com a igreja. E a igreja tem a comunhão com ele. Por isso, todas as igrejas que seguem nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar em comunhão com a igreja. Ela tem que estar em fraternidade, em comunhão, em sintonia, na mesma palavra. Tanto que o Evangelho hoje, a primeira leitura, se for fazer aqui no Brasil, se você for lá na Itália, é o mesmo Evangelho, a mesma leitura. Se for fazer aqui na Nossa Senhora Aparecida, perto do Martimento, e for fazer lá na Matriz, ou lá no Bom Pastor, ou lá no Imaculado, é a mesma leitura, o mesmo Evangelho. Elas têm o que? Sintonia. Elas não se contradizem. Aqui é uma, lá é outro. Ali é outro. Aqui é outro. Entende? Por quê? Porque Cristo é a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aí no meio está Jesus menino, criança, bebê, São José e Nossa Senhora. Aqui atrás é a cruz de Cristo, sinal de salvação do mundo. Tudo está consumado. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não sabem o que falam. Então, as pessoas podem falar o que quiser. Jesus está perdoando o tempo todo. E muito mais. Ele deixou uma pessoa com a sua armadura revestida nessa pessoa. E se essa pessoa ela é uma pessoa de uma boa conduta, séria, ela vai representar o Cristo verdadeiramente. Você vai falar assim: nossa, eu não confessei com um homem, eu confessei com Cristo. Por quê? Porque aquela pessoa, ela morreu para que Cristo vive nela. Então, na hora que aquela pessoa foi confessar, ela viu Cristo naquela pessoa. Não foi um homem que falou comigo, foi Cristo que falou comigo. É diferente. Então, pessoal, fica aí a dica para todos nós procuremos uns dias melhores que a gente possa confessar e possamos comungar o nosso Deus e tê-lo em nossa alma, em nosso coração, em nossa razão, em nossos ouvidos, em nossa boca, em nossos descansar no inconsciente e consciente. Porque estar revestido de Cristo é ser uma criatura nova. É ser uma criatura confiante, que tem confiança em Deus, que espera em Deus, que acredita que tudo vai melhorar e tudo vai mudar. E tudo no tempo de Deus, no tempo do Senhor, do seu Sagrado Coração de Jesus. Temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Se nós rezamos isso, se nós temos confiança no Senhor, então quer dizer que a gente está
ou só falando da boca para fora, ou se realmente nós confiamos nele, vamos ao confessionário. Vamos encontrar com Cristo lá. Ah, mas o padre, mas esquece. Para de agir como humano. Age. Peça o Espírito Santo, santos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, teu anjo da guarda. Peça a Nossa Senhora que você encontre com Cristo no confessionário. E quando encontramos com Ele, a nossa vida muda totalmente. A gente faz a conversão e faz tudo certo, tá bom? Fica aqui a dica pra gente comungar bem, receber o Senhor bem. Então, Ele viver em nós. Já não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E aí, não só o padre que está no confessionário, mas agora as pessoas vão dizer de você, no seu trabalho, aonde você for passar, aonde você for comprar, aonde você entrar num carro, ou entrar num ônibus, ou estiver andando, fazendo... Já não é Cristo, já não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque eu me deixei totalmente me guiar por Ele, que é o Espírito Santo. Tá bom? Então, desejo boa noite a todos. Obrigado pela atenção, obrigado aí pelo papo. E hoje são agora 21 horas e 34 minutos, tá bom? Dê o like aí, adiciona aí o sininho, arruma mais gente para compartilhar, para visualizar, divulgue, tá bom? Vocês vão me ajudar muito nessa partilha de informação. E eu quero agradecer aqui o meu amigo Flávio, no final desse vídeo agora. Flávio, que é dono da empresa lá, Burilli Autopeças, Autopeças Burilli, no Mercado Livre e no Shopee. Tem muita promoção, gente, não perca. Vai lá, entre lá no Mercado Livre, na Shopee e procure Autopeça Burilli, Burilli Autopeça. O carro-chefe é o arrefecimento, tá bom? Esse não tem par, vocês podem pesquisar para vocês verem. Até as concessionárias usam dele, tá bom? Vai lá, entre e confira. E o preço, ó, pequenininho. Nos outros lugares aí estão vendendo de meio litro pelo preço de 1 litro. Então, corra lá, faça seu pedido, ele entrega na sua casa, na sua oficina, ou entrega pelos correios também, pela Shopee e pelo Mercado Livre. Chega rapidinho, tá bom? Um abraço, muito obrigado. E não se esqueçam de comer lá no restaurante amanhã, da Cláudia, restaurante Grevilhas, ao lado do Ceará. Beleza? Então, é uma comidinha fresquinha, tudo feito na hora, com muito carinho, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e não se esqueça aqui de adicionar o sininho e compartilhar, por favor, tá bom? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe.